Pode abrir aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, vamos continuar nessa jornada para entender o mundo invisível, o poder da oração e a nossa autoridade nesse mundo celestial. Romanos capítulo 8 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Paulo em Romanos 7 chega à conclusão que ele não consegue ser salvo. Ele chega à conclusão de que o que ele quer fazer ele não consegue, e o que ele não quer fazer, isso ele já fez. E a conclusão desse processo inteiro, ele diz a partir do versículo 21 de Romanos 7, então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. E aí, agora leia o versículo 1 de Romanos capítulo 8. Olha lá que loucura o que diz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Lembra que a gente estava falando sobre a salvação hoje de manhã? Tem gente que vive a vida assim, ó, eu estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou, estou salvo, não, pequei, preciso, não é o que a Bíblia apresenta. Você foi salvo por Cristo, mas você ainda peca. É claro que você peca. Existe uma natureza pecaminosa que está dentro de você. O real problema do pecado não são os teus atos. Deus, não custa nada para Deus fazer com que você pare de pecar. O problema não é o ato pecaminoso, isso é só uma consequência da natureza merecedora da ira que Paulo falou em capítulo 2 de Efésios. É a nossa natureza pecaminosa que é o problema. E é a nossa natureza pecaminosa que Deus quer resolver. É por isso que custou o sangue de Cristo, para mudar a natureza nossa pecaminosa, que não é fácil de se resolver. Mas enquanto Deus está fazendo esse trabalho, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. O trabalho do inimigo é te acusar. Esse é o trabalho dele. Ele vai te acusar por todos os teus erros. Ele vai querer criar em você uma vergonha de todas as formas que você não consegue viver à altura da glória de Deus. Ele faz isso constantemente. Esses são os sussurros do demônio. Lembre da palavra de Deus, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ponto. Não aceite os sussurros do inimigo querendo dizer que você ou foi longe demais, ou está afastado de Deus, ou você deixou de fazer uma coisa que deveria. Se você está sentindo uma vergonha profunda pelo que está acontecendo em você, provavelmente é o acusador que está falando contigo. Porque o Espírito Santo, ele te leva de joelhos. Lembra, Deus é o único que consegue te fazer humilde sem te humilhar. O inimigo quer te humilhar, quer te fazer sentir pequeno. Ele quer te tirar do teu centro, do teu trono. Ele quer tirar a sua coroa. Ellen White disse em 1900, na revista Review and Herald, que a raiva dele é que nós vamos tomar os lugares dos anjos caídos, como governantes do reino. Presta atenção nisso. Ele perdeu o lugar de glória que era dele e jamais vai ter acesso. E quem que vai ter acesso? Você, miserável e desgraçado que você é, fraco como você é como ser humano. É por isso que Paulo diz que através de você, Deus vai ser glorificado, de ter pegado alguém tão fraco como você para ser um dos governantes do universo. Presta atenção no chamado que Deus tem para você. E o inimigo não consegue suportar isso, porque era o lugar dele. Não será mais, os anjos caídos não terão mais acesso, mas você tem. E o que você precisa fazer para conseguir isso? Nada.
Você já foi salvo, se você já foi batizado, já se entregou a Jesus, já se ressuscitou, agora você tem um Espírito. E é isso que essa passagem de Romanos fala. Como que é a vida daqueles que não estão mais condenados? Olha só. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida na carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida, porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que estão conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebemos um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos para adoração, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, do Cordeiro com Cristo. E se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Hoje à tarde nós vamos entender o que é viver pelo Espírito, e nós vamos entender as regras desse mundo invisível, e aquilo que você precisa fazer para exercer a tua autoridade no mundo celestial. E nós vamos ter algumas regras nesse processo. Elas não estão em ordem, eu vou falando as regras. Se você quiser anotar, anote. Se quiser depender do vídeo para depois, não tem problema. Mas são regras importantes para você entender como funciona o mundo espiritual. Muitos de nós não entendemos esses mistérios, como funciona. E por não entender, nós não exercemos a nossa autoridade. E nós estamos perdendo batalhas que deveriam ter sido ganhas por falta de conhecimento, por falta de entendimento do mundo espiritual. Não precisamos ser ignorantes mais. A Bíblia já apresenta o que nós devemos saber. Então, o primeiro princípio que você precisa entender é o seguinte: as batalhas devem ser ganhas no mundo celestial invisível primeiro. Depois você vai ver e contemplar essas vitórias no mundo visível. Vou falar de novo. Se você não ganhar as batalhas no mundo invisível, você não vai ver as vitórias no mundo visível. Entendeu? É simples assim. Mas, pastor, como é que eu vou guerrear no mundo invisível? Como é que funciona isso? Então, tem algumas coisas que você precisa entender. A primeira é que você precisa começar a orar no conselho divino. Entenda que Deus quer a tua opinião sobre o que acontece na tua casa. Deus precisa do teu livre-arbítrio no que acontece no teu trabalho, no que acontece na tua vizinhança, em tudo aquilo que Deus te deu autoridade para fazer. Quantos aqui tem um cargo na igreja, que a gente chama, alguma responsabilidade na igreja? Levanta a mão. Você, tendo recebido essa autoridade da igreja, você precisa orar para dizer para Deus o que você quer que aconteça nesses seus departamentos e nas suas atividades. Quando eu descobri isso, mudou minha vida na conferência geral completamente. Antes disso, até 2 anos atrás, vamos dizer, eu lia, ainda leio, mas eu estava muito sério, levando a ser muito sério, 2 livros por semana, sobre liderança, sobre psicologia, sobre neurociência, sobre trabalho em corporação, sobre marketing, sobre marca, que são as minhas áreas de comunicação, e eu tentava agir
dentro de uma corporação que é a Associação Geral, que tem centenas de pessoas trabalhando lá, da melhor forma possível para conseguir fazer o trabalho. E Deus abençoava. Quando eu entendi que as vitórias precisam ser ganhas no mundo celestial primeiro, eu nem levanto o assunto com a administração que eu não resolvi com Deus antes. Não adianta. Você só vai ficar batendo, como é que fala? Dando murro em ponta de faca. Não adianta. Você precisa ganhar as batalhas do mundo invisível primeiro. Como é que você faz isso? Você vai para a sala do conselho, de madrugada, antes do nascer do sol. E eu aprendi duas coisas desde hoje de manhã. Duas médicas vieram conversar comigo. Primeiro foi a doutora aqui que me disse que existe uma sequência de hormônios que só são produzidos quando a gente acorda de madrugada. Se você for dormir cedo, você acordar cedo, você vai ter esses hormônios e a tua conexão com Deus, a forma como você fala e se apresenta vai ser completamente diferente de outros horários. Então, isso faz muito sentido. Obrigado, doutora. Depois, quem foi a Juliana? Está aí, está aqui. Me falou que, por que 40 dias? Porque uma transformação real depende de 40 dias. Se você fizer só uma semana, você não vai experimentar uma transformação. Então, ela faz tratamentos que precisa de 40, 50 dias para você causar uma mudança séria no teu corpo. Então, perceba, cristãos têm percebido isso há 2000 anos. Só nos últimos 50 que a gente foi entender por que é assim. Mas que é assim, é assim. Pastor, mas enquanto eu não entender tudo, eu não vou fazer. Olha só. A comida que você comeu não estava gostosa? Não te alimentou, sim ou não? Você precisou entender da biologia molecular que acontece com os átomos da comida quando estão no teu estômago, e as moléculas. Você precisou entender disso para gostar da comida? Não te alimentou do mesmo jeito? Tem coisa que você não precisa entender, o que você precisa é fazer. Você precisa fazer. Então, acordar de madrugada para você orar é algo que você precisa fazer, de preferência com outras pessoas. Essa oração do conselho, ela é melhor com mais pessoas. 2 ou 3 é o ideal. E o que você vai fazer nessas orações? O ideal é as pessoas estar perto. Então, nós estamos indo para a Assembleia Mundial da Igreja. Se você não conhece como é que funciona, a Igreja Adventista a cada 5 anos se reúne para decidir a liderança da Igreja Mundial, como o manual da igreja vai ser adaptado, que influencia 174 mil igrejas do mundo, congregações, e outras coisas especiais que só são decididas numa Assembleia Mundial. São 2.800 delegados. E nós estamos preparando um evento que vai ser em São Luís, vai vir mais de 100 mil pessoas durante os 10 dias. É um evento bastante grande. Então, o que o Departamento de Comunicação fez? Todos os dias, normalmente às 5 da manhã, às vezes muda um pouquinho, 5 da manhã nós vamos para a capela da Associação Geral, e graças a Deus a mãe está aqui junto, ela vai lá, eu traduzo todas as orações, é bem intenso. E a gente ora entre 1h30 e 2 horas. Por quê? Essa é a sala do conselho. Tem que resolver alguma coisa com Deus, tem que ganhar algumas vitórias. Isso se resolve como? De joelho de madrugada. Só que nessa sala do conselho, não é você chegar lá e ficar orando normalmente, não. O que eu vou falar agora vai influenciar e vai impactar mais os homens do que as mulheres. As mulheres têm a capacidade de falar por 20, 30 minutos, sem parar em oração, sem precisar de agenda e nada escrito. Isso elas fazem fácil. Homem não. Já viu oração de homem? Eu tenho 6 coisas para falar, falei as 6 coisas, acabou a oração, 3 minutos. Não. Você precisa de uma agenda de oração. Você precisa, que nem uma reunião, você precisa de itens ali, uma pauta que você precisa tratar com Deus. O que nós vamos orar durante os próximos 40 dias? Você tem que ter uma pauta. Nós vamos orar por essas coisas aqui, ó. Precisa orar? Precisa, coloca aqui. Não só uma pauta, você precisa colocar os teus argumentos perante o rei. Você tem que apresentar o porquê que o que você quer precisa acontecer. Claro que você sempre se submete à vontade de Deus, não é isso que eu estou falando. Como eu falei hoje de manhã, você não está mandando em Deus, mas Ele espera que você diga a Ele o que você acha. Me dá um exemplo de algum ministério que tem aqui na igreja que você faz. Irmã, o que você ajuda aqui na igreja? Pode ser.
Sorry, say that again. Safety officer, tá? Então você cuida do bem-estar e a segurança de todos que estão na igreja, principalmente as crianças, certo? Ok. Deus quer saber qual é o teu sonho para a igreja quanto a isso. E se você tiver uma agenda com Deus que você fala, Senhor, demonstra no mundo invisível por que as crianças têm que estar seguras. Por que elas têm o direito no mundo invisível de vir para a igreja e estar segura. E aí você vai pedir para que Deus expulse todos os lobos. Que a igreja tem lobo. Isso aí não é para surpreender ninguém. Qualquer grupo de pessoas você vai ter. Falar em criança, está aqui. Me fala se essa criança, o nome dele é Gabriel, não tem o direito de vir para a igreja e estar seguro, sem nenhum lobo fazer nada de mal com as crianças. Tem. As tuas orações nisso, irmã, têm um poder tremendo no mundo invisível. Toda semana você deveria colocar na tua agenda de oração um pedido especial para Deus afastar de todas as crianças dessa igreja qualquer predador. E para os predadores, entenda que o ministério é muito complicado. Eu já sentei com pessoas desesperadas, porque têm instintos muito maus. Eu já sentei com um pedófilo que implorou para que Deus tirasse a vida dele, porque ele não queria mais fazer nada de mal com crianças. Que Deus fizesse uma cirurgia com ele ou tirasse a vida dele. Não há limites para quão quebrantados os seres humanos estão ou são. Nós precisamos ganhar essas vitórias no mundo invisível primeiro. Enquanto estava em Londres como pastor, eu era pastor de uma igreja, 2 igrejas, a menor. A igreja não crescia, não importa o que acontecesse, tinha 30 e poucos membros e não passava disso, às vezes 20 e poucos, e não passava disso, não passava disso. E aí Deus revelou que a igreja estava em pecado, e a gente não sabia qual era o pecado. Nós oramos para que Deus revelasse quais eram os problemas. Uma vez que nós descobrimos qual era o problema, nós agimos com o problema. E não foi fácil, porque quando você tem meia dúzia de famílias, uma inteira envolvida com problemas, é um negócio muito sério. Mas tinha a ver com um dos professores de escola sabatina, um rapaz, tinha um passado que poderia ter aludido à pedofilia. O que você faz como pastor numa situação dessa? Você age imediatamente. Falei com ele, a partir do próximo sábado, eu não estou aqui para investigar, não sou investigador, sou pastor. Mas a partir do próximo sábado, você não fique perto de criança, se afaste. Eu tinha o suficiente para falar com ele sobre isso, de conversas com outras pessoas, de igrejas prévias. E se você respeitar isso, nós vamos manter as crianças seguras, não vai ter problema. Eu sempre vou ter um ancião que vai estar contigo durante o dia, os anciãos vão saber, ninguém mais. Ele não aceitou e espalhou para a igreja inteira que o pastor estava querendo denegrir o nome dele. No final da história, a polícia foi envolvida, foi horrível. A situação inteira foi horrível. Depois que essa situação foi resolvida, a igreja em 6 meses tinha mais de 90 pessoas vindo congregar. A maioria delas famílias. Por quê? Porque a igreja agiu. Não pode ter medo de agir. Só que essas batalhas têm que ser ganhas no mundo invisível primeiro. Naquela ocasião, por que aconteceu tudo isso? Porque quarta-feira à noite era o culto de mais poder do que sábado de manhã. Foi incrível o revivamento que Deus trouxe. Então, você tem autoridade nisso, você precisa orar por isso, porque essa igreja confiou isso a você. Me dá um exemplo de outro departamento. Departamento de música. Departamento de música. Quando Israel precisava ganhar vitórias, mandava os músicos primeiro. Por quê? Porque não há nada mais sagrado e poderoso no mundo invisível do que a música. Os grupos musicais... Cadê o Silmar? Silmar, eu quero te encorajar a fazer alguma coisa, uma coisa especial. Quando você for fazer ensaio, que tem que ensaiar, né? O ideal seria não ensaiar.
seria ter várias noites de louvor, onde vocês cantam as mesmas músicas e louvam a Deus, e louvam a Deus, e louvam a Deus com todo o seu coração. Porque isso tem poder no mundo invisível. O ensaio às vezes se torna tão técnico que não tem poder. Quando você tem um louvor com poder, o inimigo não tem como reagir. Mas o que é o poder? Da onde vem o poder? Vamos ver se vocês prestaram atenção hoje de manhã. Da onde vem o poder? O que te dá autoridade na oração e no que você faz? Amor. Então, Thaís, né? Então, quando você vem cantar, Thaís, quanto mais você está amando as pessoas para quem você está ministrando e a Cristo, menos você vai pensar no teu tom de voz, em você mesmo, que as pessoas estão achando. Isso aí pertence ao orgulho. O orgulho vai te fazer ficar preocupada com a tua performance. O amor vai tornar a tua performance completamente irrelevante. Vai ser uma pergunta besta perguntar o que vocês acharam da minha performance. Por quê? Porque o amor está presente. Como é que você ama essa igreja? Acordando de madrugada e orando por eles quando você vier cantar. Você vai levar ao trono a tua agenda de oração. Senhor, eu vou te louvar esse sábado. Tu me deste esse dom. Monta build a case. Monta uma série de argumentos para Deus por que Ele precisa abençoar as pessoas através da tua voz. Fala com Ele sobre isso. E aí, no mundo espiritual, esse argumento é muito importante. Quando Deus falou para Satanás, né, você viu o meu servo Jó? O que ele estava fazendo ali? Ele estava montando uma série de argumentos para que Jó fosse um exemplo do que significa servir a Deus. Entenda que isso é uma corte celestial. Essa sala do conselho é o momento onde você vai argumentar o teu caso, vai argumentar o que você está pedindo, de acordo com as leis e regras do mundo celestial. Ano passado, eu fiquei ciente de uma situação de um casal, onde o marido já tinha decidido abandonar a esposa e os filhos. E Deus me chamou para interceder e trabalhar com esse casal. Eu não falei tantas vezes com nem ele nem ela, foi menos de 20 vezes com os dois. Porque a batalha precisava ser ganha aonde? No mundo invisível. O que eu vou falar com um cara que já decidiu abandonar tudo? Nada. Ele não sou terapeuta dele, se ele vier fazendo, né, eu também não sou terapeuta, ponto. Então, se ele tivesse numa sessão de terapia com psiquiatra, psicólogo, etc., aí é uma outra coisa. Mas eu sou pastor, o que eu faço? O meu poder vem da onde? Da psicologia? Não vem, embora também seja muito útil. Vem de joelho no chão, é daí que vem. Então vamos orar. Todo o argumento que eu fiz com Deus, dia após dia, foi pelas crianças. Senhor, essas crianças foram dedicadas a Ti, elas têm o direito de crescer com o Pai. Então interfere. E Deus me deu um amor muito grande por eles, mas muito grande. Quantas madrugadas em lágrimas intercedendo por eles. Por quê? Adivinha o que Deus fez? Deus interferiu. Deus colocou um outro desejo no coração dele, a família ainda está junta. Amém? Por quê? Direito dos filhos. É um bom horário. Benjamin, deixa eu apresentar você aqui. Gente, esse aqui é o Benjamin. Há um tempo atrás, o Benjamin foi dedicado nessa igreja, alguns de vocês lembram. Quando nós dedicamos, ele é o meu sobrinho. Eu sou irmão dela. Filho da minha irmã. Quando você dedica uma criança a Deus, eu sei que nós criamos a ideia de que isso aqui é só uma cerimônia. Isso pode ser só uma cerimônia no mundo visível, mas no mundo invisível, o poder do que acontece quando uma criança é dedicada a Deus, você não faz ideia. A partir daquele momento, Deus tem direito sobre essa criança. O inimigo perde território. Para a vida inteira dessa criança, quando se ora dizendo, essa criança foi dedicada, não toca, o inimigo não tem chance. Por quê? Porque a criança foi dedicada. O contrário também é verdadeiro. Se uma mãe dedica o filho ao inimigo,
É muito difícil Deus resgatar. Precisa de muito amor, de muita oração, por muita gente, para Deus poder ter direito sobre essa criança que foi dedicada ao inimigo. Há uns 2 meses atrás, senta lá com a vovó, a mãe foi fazer um ministério de pregação numa prisão em Chapecó, Santa Catarina, com as presas. Uma situação horrível. Presa ali, matou filho, matou marido. Só história triste, ruim e desgraçada. 350 presas nessa cadeia. E quem me contou essa história foi a Ílida, que é a companheira de comportagem da mãe. E a Ílida foi descrevendo que, enquanto elas estavam entrando na prisão, você podia sentir as forças das trevas se debatendo. Não sei se você já visitou alguma prisão. É horrível. Você sente as forças das trevas no ambiente físico. É horrível. Mas nesse dia, a Ílida me contando que Deus deu um poder tão grande, um amor tão grande a elas pelas presas, que no final dos sermões, as presas estavam de joelhos entregando a vida a Jesus em lágrimas, e até algumas guardas estavam de joelhos de lágrimas entregando a vida para Jesus também. O Espírito Santo tomou posse da prisão. E eu lembro da mãe contar que, não sei se foi 2 ou 3 presas das crianças que você dedicou? 3. Deus falou assim, ó, essa aqui e essa aqui. Pediu para a mãe dedicar essas crianças para Deus. E a minha mãe perguntou para a presa, que tem uma cela especial que elas têm criança pequena, que estão juntos. Bebês, na verdade, né? Amamentando e tal, a lei permite que as presas tenham acesso para poder amamentar. E Deus falou, essa daqui, você quer dedicar o teu filho para Deus? Eu quero. Aí a mãe fez uma oração. A outra a mesma coisa, a outra a mesma coisa. Essas 3 crianças vão crescer diferente das outras. Por quê? Porque foram dedicadas para Deus. Deus leva isso muito a sério. Então entenda que existem essas leis no mundo invisível que você precisa entender para você mencionar isso nas tuas orações e nos teus argumentos. As pessoas, as crianças especialmente, têm direito de ter no mundo espiritual, de ter uma criação saudável para poder escolher bem no futuro o que vão fazer. Então é importante você ter os teus argumentos. Pastor, mas eu queria que Deus me abençoe com relacionamentos, por exemplo. Rapaz solteiro quer conhecer uma mulher, ou a mulher solteira quer conhecer um rapaz, quer um relacionamento. Você tem que construir o teu argumento com Deus. Senhor, eu acho que eu estou pronto para um relacionamento e Deus te explicar por quê. Passa 20 minutos com Deus falando por que você acha. Escreve antes. Não tem problema. Vai para a oração já com 7 folhas de papel, não tem problema. Você vai apresentar para Deus o que você acha que tem que ser o teu futuro. Explica que tipo de sacrifício você está disposto a fazer. Por quê? Porque você sabe que Deus vai te transformar nesse processo. Declare para o universo que você está aberto para aquilo ali. Quanto aos teus filhos, mencionei filhos, mas Deus abençoa financeiramente os pais por causa dos filhos. Você já viu que tem gente que tem 6, 7, 8 filhos e está bem? E você aí com 1, 2 e está todo cheio de dificuldade? Deus abençoa os pais por causa dos filhos. Use isso. Eu uso isso em oração o tempo inteiro. Senhor, é o seguinte, tenho 3. Educação está cara, está tudo muito caro, mas eu tenho esse sonho, eu quero aquilo, coloca isso aí. E Deus dá um jeito, eu não sei como, mas Ele dá um jeito, Ele resolve. Então você precisa criar, na sala do conselho, todo esse processo. Eu estou vendo aqui o pastor Bonfim, que é diretor de um departamento aqui na Associação Geral. Deus te colocou sonhos para o departamento de mordomia. Primeiro porque é um milagre você estar em mordomia, que você estava em lar e família antes, certo? Deus falou, não, eu preciso de alguém que faça fazer uma coisa aqui, ó. E Ele revela para ti todos os planos dEle também, e você fala com Ele e fala, Senhor, eu queria que isso acontecesse, queria que aquilo acontecesse, queria que aquilo outro acontecesse. Monta os argumentos para Deus, que eu sei que você faz isso já há quantos anos, e Deus vai respondendo, é a coisa mais linda do mundo. Comunicação é a mesma coisa, que é a minha área. E as tuas áreas? Senhor, eu quero uma educação melhor. Quantas vezes eu tive que orar a Deus para terminar meu doutorado?
Senhor, agora eu comecei esse negócio, eu tenho que terminar. E várias horas de oração explicando, fazendo. E Deus mostrou, você tem que dormir cedo. A doutora hoje me explicou tudo isso, né? Na parte da ciência, do porquê disso. Eu ia dormir às 7 horas da noite e acordava 2 da manhã. Porque eu percebi que era muito mais eficiente dessa forma, do que tentar ficar acordado à noite. Então, terminar um doutorado enquanto trabalha full time com as viagens e com tudo, foi um milagre de Deus. Não sei como é que eu terminei isso. Como? Orando, ganhando essas vitórias do mundo celestial primeiro. E depois você vê e assiste elas acontecendo no mundo físico. Então, preste atenção nessas regras. Tenha o teu argumento pronto. Outra regra que você precisa ter em mente. Eu mencionei isso rapidinho, mas vou mencionar de novo. Ore com várias pessoas, não pessoas demais. Poucas pessoas que você confia naqueles assuntos. Isso é muito importante. Por que o crente fala amém durante a oração? Por quê? Por que é tão importante falar amém? Porque quando 2 ou 3 concordam em alguma coisa, isso tem poder no mundo invisível. Quando Deus dá um amor sobrenatural por algum assunto, ou por alguma pessoa que você está orando, num grupo de cristãos, isso tem poder muito grande. Hoje de manhã nós vimos a história de Pedro. Lembra que Pedro estava preso? E os irmãos estavam orando por Pedro? Lembra dessa história, né? Deus chama a igreja para orar por Pedro. E Pedro está lá na prisão preocupado, batendo nas grades. É isso, Pedro? O que Pedro está fazendo? Ele está dormindo. Na maior tempestade da vida dele, o que Pedro está fazendo? Por que ele está dormindo tão profundamente? Porque ele viu o mestre dele estar na mesma tempestade no barco e sabia que Deus estava no controle e Jesus dormiu. E agora veio a vez de Pedro. Ele está dormindo de forma tão profunda que o anjo teve que dar um tapa nele para ele acordar. Aí Pedro acorda. Mas a vitória da libertação de Pedro, ela foi fruto do quê? Das batalhas de oração que a igreja estava fazendo. A igreja ganhou a batalha da libertação de Pedro, e aí você só assiste o que Deus vai fazer no mundo físico. Só assiste. Você não precisa se preocupar. A coisa vai acontecer e desenrolar na tua frente, você nem vai imaginar como que aquilo aconteceu. Foi isso que aconteceu com Pedro. Foi tão imprevisível aquilo, que quando ele bateu na porta, a menina, ela deixou ele lá fora e saiu correndo. Pedro está aqui. Não, não pode. Ele estava orando pelo quê? A gente não é assim também? A gente acredita, a gente ora, mas quando acontece a gente fica, ué, que situação? Como que pode acontecer isso? Você orou por isso? Quantas coisas tem vitórias de oração que a gente nem lembra que orou? Porque às vezes não acontece na mesma noite. Às vezes demora bastante tempo para acontecer. Qual é a história da Bíblia que você lembra que alguém orou, mas demorou para vir a resposta? E teve uma explicação por que demorou. José, Sara, tudo isso está certo, mas tem um assim que é... Daniel, isso. Lembra de Daniel? Daniel ora, desesperadamente. 21 dias depois, 3 semanas depois, chega o anjo falando, Daniel, tu é muito estimado. Na hora que você orou, eu vim para responder. Mas o quê? O príncipe da Pérsia me resistiu. Existem equivalências do mundo invisível de autoridades do mundo visível. Existe... o que nos dá a entender essa passagem é que existe, por exemplo, um demônio responsável pelos Estados Unidos no mundo invisível. Ou pelo Brasil, ou pela Índia, ou por outros territórios. Aqui, nesse caso, o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. E esse demônio, o príncipe da Pérsia, é tão poderoso que Gabriel não conseguiu vencê-lo. E depois de 21 dias, o que ele teve que fazer? Ele chamou Miguel. E aí não tem chance. Miguel vem e pronto, resolve. Quem começou a guerra no céu? Não quem começou a contenda. Isso foi Satanás. Mas quem começou a guerra? Miguel começou a guerra.
A Bíblia fala bem claramente em Apocalipse capítulo 12. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão, and the dragon fought back. E o dragão lutou de volta, né? Mas ele não foi forte o suficiente. Chega um momento que Deus diz para o inimigo, agora chega. E ele age. E quando ele age, é decisivo. Miguel não vem para perder. Ele nunca perdeu uma batalha. E não vai começar agora. Só que às vezes demora. Às vezes as contenções do mundo invisível, elas demoram bastante tempo para serem resolvidas. Nesse caso, a resistência foi muito grande. Mas entenda, uma outra regra, o inimigo sempre tem o seu tempo limitado. O inimigo pode te atacar por um tempo. Se você está sentindo ataques espirituais, e Deus permite que eles venham, porque você é a arma na mão de Deus para provar que o inimigo é mentiroso e o mal não tem futuro. Então Deus permite que ele te ataque. Permaneça firme durante esses ataques. Uma hora os ataques terminam. E quando terminarem, você vai ser muito mais abençoado e vai ser muito mais forte do que antes do ataque. Então não desista no meio do ataque. Nesses próximos 40 dias, espere os ataques virem. E quando vierem, você vai lembrar. Pastor Sam, pode ir lá no Instagram e me falar. A maioria de vocês não vai chegar no final da semana que vem sem ser atacado profundamente. Nas finanças, na saúde, no que for. Vai vir, espera. Tem um pastor no Brasil que tem a plenitude do Espírito Santo, um homem de Deus. Ele fala assim, ó, o pastor Moura, se você for começar uma escola, o diabo descruza os braços e fica prestando atenção em você. Se você for plantar uma igreja, ele devagarinho vai andando na tua direção. Mas se você decidir acordar todos os dias de madrugada para orar, aí ele vem com tudo na tua jugular porque ele quer te matar. Porque quando você senta no seu lugar de autoridade e você começa a orar e Deus começa a ter permissão para agir na tua vida, na vida dos outros, não há nada que ele possa fazer. Ele não tem poder nenhum perante a Cristo. Só que você precisa interceder, você precisa orar. Você precisa exercitar a tua autoridade no assento que Deus colocou do lado do trono de Cristo. E por isso você vai ser atacado. Quando eu comecei a descobrir o poder da oração e comecei a acordar de madrugada assiduamente todos os dias, o que aconteceu lá em casa foi inacreditável. Nós começamos a ter rato lá em casa. Mas não era camundongo, era rato. Aquelas ratazanas enormes que meu gato morria de medo delas. Rato grande. E não havia nada que a gente conseguia fazer. Daqui a pouco o rato estava na cozinha, aí eu reformei a cozinha. Aí daqui a pouco o rato começou a entrar foi uma vez no quarto. Aí a minha esposa, inglesinha, toda dócil, viu um rato daquele dentro de casa, coisa horrível. E aí lá embaixo, chamei as empresas, elas vieram, analisaram a casa inteira, pegaram a fortuna. Não sabemos de onde esses ratos estão entrando. Não tem buraco em lugar nenhum e eles estão entrando por algum lugar. Então vamos botar a ratoeira. Cada 2 dias, pá, matavam naqueles negócios grandão, botavam no lixo. Só que você não descobria que estava morto até vinha o cheiro, né? Então, não, para ficar ruim, gente, tinha que melhorar muito. A situação ficou horrível. Aí daqui a pouco tivemos a grande ideia, vamos botar veneno. Pegamos aquele veneno bem poderoso industrial, que promete que o rato seca e não fede, mas não desse tamanho de rato. Aí eles começaram a pegar o veneno e morria atrás das paredes no basement. Aí aquele fedor de rato morto no basement, uma coisa horrível, horrível. E a gente não sabia mais o que fazer. Foi ver as outras opções, aí outra opção, assim, a solução, né? Olha que hilário. Nós vamos ter que destruir todas as paredes do basement para descobrir de onde estão vindo esses ratos. E depois vamos ter que fazer tudo de novo. E quanto vai custar isso? $100 mil. Eu não conseguia empréstimo de 10, vou conseguir de 100. Eu estava com dificuldade de chamar o pessoal do American Pest para ver resolver, imagina refazer a casa inteira, né? Não. E ali orando. Só que era muito difícil de orar com cheiro de rato morto. Vou te falar. Aí, próximo problema, começou a vir mosca. Isso aqui é a praga do Egito, é uma depois da outra, né? É incrível. Os canos do banheiro quebraram.
Aí vazava e ficava uma poça entre o primeiro e o segundo andar, aí as moças começaram a vir. Aquelas varejeiras desse tamanho assim, aquelas horrível. Comprei aquele zap de... Sabe aquelas raquetes de eletrocutar bicho? Comprei 2 profissionais, uma para o andar de cima, outra para o andar de baixo. Aí a Amy minha esposa matava uns 20 desses por dia, os meninos iam atrás nas moscas. Eu comecei a perceber que isso não tinha nada a ver com rato e nem com mosca na 3ª praga. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Que veio aqui, camel crickets. Como é que é isso? Grilo, aqueles grilos de camelo que chama, né? Mas desse tamanho assim, os grilinhos. Aí na roupa, né? Lavava a roupa, daqui a pouco pulavam uns grilos de dentro da roupa. Era horrível. Aí a minha esposa falou para mim, estou indo para a casa dos meus pais, lá na Irlanda, e quando você resolver isso aí, eu volto. Aí eu entendi, isso aqui é ataque espiritual. E agora? Fazer o quê? Aonde que tem que ser ganha as vitórias? Coloquei a botar no papel o que eram os meus argumentos com Deus, que Ele precisava encerrar essa palhaçada e resolver o problema. Aí comecei a orar, chamei todo mundo para orar, e a gente orava, mas não vinha, continuava com tudo isso. Aí, eu dirigindo, pensando no que eu poderia fazer, Deus me dá um download de toda a atividade financeira que eu precisava fazer para poder não só resolver esse problema, mas diminuir o meu custo mensal. O que é impossível. Eu descrevi para minha esposa o que eu tinha recebido. Algumas palavras eu nem sabia direito o que significavam. Ela falou, não tem jeito disso dar certo. Aí fui pesquisar na internet. Descobri o que as palavras significam, falei, é isso, vai dar certo. Fui falar com o gerente do banco. O gerente, eu acho que vai dar certo. Fui falar com a conferência geral, que a nossa hipoteca é com eles, com a tesouraria, conversei com eles. Não, é um bom plano, vai dar certo. Conseguiram permissão, etc. Gente, a história se concluiu assim, o meu basement inteiro está refeito, tem 1/4 a mais e não tem mais nenhuma peste. Amém? Se você for lá em casa, você vai ver as bênçãos que é ter a casa que a gente tem hoje, que é muito melhor do que a casa que tinha antes. Por quê? E eu estou economizando 1.200 por mês com as dívidas financeiras que eu tinha antes desse negócio financeiro todo que Deus deu. Se você está sendo atacado, tenha paciência. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Até o próximo ataque, porque ele não desiste. Mas nem Deus. Não se sinta derrotado se Deus está permitindo que ele te ataque. O nome de Deus vai ser glorificado através do teu sofrimento. Eu não sei por que Deus permite, eu tenho umas ideias. Mas quando você demonstra para o universo que você não está agindo com o teu instinto, mas você está agindo amando o Deus que está permitindo que isso aconteça, no meio do mal, algo extraordinário acontece. E Deus agora tem argumentos para te defender. Se você sente inveja de alguém no trabalho ou na escola, comece a orar por essa pessoa. Por quê? Porque essa inveja vai te destruir. Que Deus te dê tanto amor por ela que você consiga celebrar as vitórias dessa pessoa. E ao celebrar as vitórias dela, isso vai dar argumento para Deus poder te abençoar, às vezes mais do que ela. A inveja tira o teu poder. A mentira tira a tua autoridade. Não diga a verdade 100% do tempo, ou pelo menos não minta. Cada vez que você exagera, que você mente, que você fala algo que não aconteceu exatamente como você falou, isso tira a tua autoridade no mundo celestial. E tira a tua autoridade no mundo físico também, que as pessoas sabem. Tenha um compromisso de jamais mentir. O pai da mentira é o diabo. Faz alguns anos, 6 anos, que eu comecei a levar isso muito a sério. E eu percebi que mesmo como pastor, líder mundial da igreja, na área de comunicação e digital principalmente, eu ainda mentia. Você acredita? Como que eu mentia? Eu exagerava. Eu sou extrovertido demais para contar tudo direitinho. Então eu falava com alguém,
A pessoa gostava, falava, pastor Barroso, tem um projeto aqui, assim, assim, assim. Beleza, tá bom. Não, gostei, tá bom. Eu ia contar isso aqui para o Silmar aqui, ele falou, o pastor Barroso amou, foi maravilhoso. Não, ele só falou que gostou. Não estou sendo preciso, isso é uma mentira. Eu comecei a prestar atenção nessas coisas, eu vi que eu não passava 3 dias sem mentir. Aí eu consegui passar uma semana. Quando eu consegui 2 semanas, eu tinha passado 6, 7 meses dessa brincadeira. Aí, olha o que aconteceu. 6, 7 meses, eu falei, estou curado, né? Consegui. Minha esposa veio me pegar, a gente só tem um carro. Aí ela ligou para mim. Não, ela ligou e falou, estou aqui embaixo. Aí eu saí do meu escritório. No que eu saio do meu escritório, a Jennifer e o Brent, que são 2 colegas da época, falam para mim de um assunto importante que eu preciso conversar com eles naquele dia, meio urgente. Aí 10 minutos depois ela me liga. Eu pego o telefone, adivinha? Hey baby, I'm almost there. Nem tinha saído do escritório direito. E não é almost there, porque o prédio lá é grande, é pelo menos uns 3 minutos até chegar lá fora. Aí eu, no, that's not true. I just got out of my office. O Brent e a Jennifer estão conversando comigo sobre uma coisa importante. Eu vou estar aí o mais rápido possível. Qual resposta você acha que ela preferiu? Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Uma vez que você é verdadeiro com tudo que você fala. Se alguém me voltasse no tempo e me falasse isso quando eu era adolescente, e eu tivesse vivido isso em tantos anos, a maior parte da minha dor de cabeça não teria acontecido. A minha depressão de 4 anos tomando medicamento, eu garanto para vocês, não teria acontecido. Todas as meias verdades voltam. E você paga as consequências dela. Deus te perdoa, mas as consequências vêm. É que nem a lei da física. Se você estiver fazendo uma curva a 120, que deveria ser feita a 30, Deus pode te perdoar, mas você vai cair, você vai arrebentar o carro. As consequências, elas vêm. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Por quê? Porque se você não for preciso, isso tira a tua autoridade no mundo espiritual. Não critique. Isso tira a tua autoridade no mundo espiritual. Toda pessoa que é detalhista, que gosta de detalhes, é fofoqueira. Pode ir por mim. Pelo menos tem a tendência à fofoca, não quer dizer que é. Toda pessoa que gosta de detalhes tem a tendência a ser fofoqueira. Por quê? Porque o mundo se apresenta para essas pessoas com o erro. Normalmente ou o marido ou a mulher é assim. Você vai no restaurante. A pessoa que é assim, ela consegue ver imediatamente todos os erros do restaurante. O mundo se apresenta para ela como detalhes que não estão certos, não estão bons. Lá em casa é a minha esposa. Ela é profissional em perceber tudo que não está absolutamente perfeito. A tentação do detalhista é apontar os erros dos outros constantemente. Isso tira o teu poder no mundo espiritual. Se você tiver que falar as falhas dos outros, que seja na sala do conselho, em oração, pedindo para o Espírito Santo resolver. Senão, não fale. Não adianta. Pastor, mas é assim, no meu trabalho tem lá uma pessoa que vem sempre conversar comigo e criticar os outros na minha frente. E eu não quero interromper porque fica uma situação chata, o que eu faço? Simples. Você olha no olho da pessoa e fala assim, e como é que nós vamos ajudar essa pessoa a melhorar? Da terceira vez que você fala isso, ou a pessoa para de vir reclamar, ou ela muda. E como é que a gente vai fazer para ajudar essa pessoa? Por quê? Porque você ama. O compromisso de seguir a Cristo é o compromisso de amar a todos, especialmente aqueles que não gostam de você. Vai ter gente que não vai gostar de você, acredita em mim, todo mundo passa por isso. Vai ter gente que vai te trair, que vai falar mal de você por trás e pela frente, e vai ter gente que vai tentar te machucar diretamente. Passe mais tempo orando por essas pessoas. Que Deus te dê muito amor por elas. E também te dê justiça. Há coisas que são feitas contra você que você precisa entregar na sala de justiça. Há coisas que foram feitas contra mim e contra o departamento nos últimos 2, 3 anos que nós resolvemos isso na sala de justiça. Na sala do conselho. Senhor, está nas tuas mãos. Faça o que tu achar melhor no teu amor. Meu compromisso é amar. E só orar pelo bem da pessoa.
e orar para que essa pessoa não pague pelo que ela fez contra mim. Essa é uma oração muito difícil. Deus vai julgar, e é só Ele que pode julgar. Se você começar a julgar e tentar fazer os teus próprios esforços machucar essa pessoa de alguma forma, ou por ação, ou por omissão, você vai perder a autoridade no mundo espiritual. E você precisa de autoridade no mundo espiritual. E essa autoridade vem do quê? O que te dá autoridade no mundo espiritual? Amor. Ame. Esteja aberto a amar. Não é fácil. Se você é homem, deixa eu te explicar uma coisa. Tem que ser muito macho para seguir a Cristo. Cara fraco não consegue. O covarde não consegue seguir a Cristo. Não consegue. Ele precisa receber força do céu para conseguir seguir. Porque é tudo contrário do que você imagina. O fraco, ele tem uma retaliação. O forte, ele consegue se segurar pelo Espírito e orar pelo bem do outro. Apocalipse 21, capítulo 8, o primeiro grupo, ali Deus dá o grupo de pessoas que não vão estar na cidade santa, que vão estar do lado de fora, que é o inferno. Dá uma olhada aí, vai lá na Bíblia aí, Apocalipse 21, capítulo 8. Qual que é o grupo que abre aqueles que não vão estar na cidade santa? Quem que são? O primeiro da lista, os covardes. Não seja covarde. Se você não tem medo das coisas, você é muito extrovertido, o orgulho te leva a ser arrogante. Se você normalmente é meio medroso e você é mais introvertido, o orgulho vai te levar à autopreservação. Isso é um problema, porque é orgulho do mesmo jeito. E Deus quer destruir o teu orgulho. Deus quer que você não pense em você quase nunca. Que você esteja com os teus olhos em ajudando e servindo os outros. Por fim, nós dizemos amém quando oramos, quando nós concordamos com os outros. Você concorda com o que o outro disse na oração? Diga amém. Você está dizendo para o universo que essa oração, você está unindo o teu livre-arbítrio a essa oração. Por exemplo, tem alguém doente que você está orando nesse momento? Quem? Nicole. Me fala da Nicole. Nicole tem 6 meses de vida. Espera aí, vamos pegar o microfone para todo mundo ouvir. Nicole. Laranja. Tá ligado? É o laranja. Vermelho, sou daltônico. Pronto. Mais vermelho esse. Nicole é filha da Lucy, lá no Brasil. Nicole tem 6 meses de vida, nasceu prematura e está lutando muito para sobreviver e continuar a vida. E eu tenho tentado pedir oração e fazendo corrente de oração por esse nenenzinho que precisa sobreviver. Para esses pais maravilhosos, mas que estão sofrendo muito. Mas o mais interessante é que eles estão me ensinando mais fé ainda do que eu já tinha. Então, é bem lindo. Onde que eles moram? Hortolândia. Lucy trabalha na música lá no IASP, Hortolândia. Ok. Nicole é o bebê. Nicole é a filha dela. Quantos aqui estão de acordo no íntimo da tua alma que a Nicole viva e se torne uma grande ferramenta nas mãos de Deus? Amém. Quantos concordam com essa oração? Vamos orar. Querido Deus, Tu viste a quantidade de mãos que agora sentem o amor que Tu está colocando no nosso coração pela Nicole, que acabou de nascer e está lutando para sobreviver. Pai, nós não conhecemos a Nicole,
Mas nós pedimos unidos nesse momento que ela viva, que ela se desenvolva e que essa história seja um grande testemunho no futuro. Querido Deus, sabemos que esse pedido nosso Tu não tem obrigação nenhuma de cumprir e Tu vai agir de acordo com o Teu amor. Mas, Senhor, esse é o nosso desejo nesse momento. Pai querido, esse é um dos pedidos que essa igreja tem nesse momento. Estamos unidos nisso. Em nome e pela autoridade de Jesus. Amém. Mais algum pedido? Quem que tem algum pedido? Aqui, irmã. Eu tenho uma sobrinha que se chama Anne. É filha da minha irmã. Quem conhece o Ilseu é irmão dela também, né? E ela veio trabalhar com meu irmão, mas voltou para ver a avó que estava doente, diabética. Mas chegou lá, tinha um caroço no pescoço e era maligno, resumindo, né? Nem voltou mais para cá. E agora, depois de mais de 10 anos, apareceu novamente. Ela assiste lá no UNASP São Paulo, né? Está com 1 mês ou 1 mês e meio que descobriu. As clínicas fazem o tratamento dela desde 2014, quando apareceu esse carocinho. E aí, nós pedimos oração agora, porque ela teve uma filhinha só agora, que dia 26 desse mês, faz 1 aninho. E ela diz que está vivendo pelo amor que ela tem pela sua filhinha que nasceu. Demorou porque esse período todo ela não podia engravidar. Até os médicos lá no hospital pediu para que ela ficasse mesmo sem crianças por causa do tratamento. Mas agora está fazendo químio, já fez 5 sessões para diminuir os tumores da mama, para agora, em julho, ela ter que tirar as 2 mamas. Mas o pior que tem também, nas axilas, já um tumor. Ela tem 38 anos, a menininha vai fazer 1 ano agora. Mas já pediu o pastor André, né, que está lá no NASP, para orar. Ele já visitou. E a gente está orando por ela. Ela mesma falou, quando o pastor André foi lá, a gente está sempre cuidando dela, que ela não aguenta nem pegar a filha por causa da químio, que acaba com a pessoa, né, as forças. E agora, nesse período, eu gostaria que vocês orassem por ela. Que Deus faça a vontade dele, porque ela também falou que meu apelido é Quinha em casa, né? Então ela falou, Quinha, pode deixar, eu estou tranquila, já entreguei nas mãos do Senhor. Mas isso é a força do poder de Deus, porque nossa família parece que sofre mais do que ela, que está dando força para nós, né? Entendi. E por isso que a minha irmã não está aqui junto comigo. Ela até falou, gostaria muito, que ela já veio em 2012, no casamento do meu irmão, nós estivemos aqui. E eu estive também em 2010 e vim também por causa da conferência que nós vamos assistir. Entendi. É a segunda, né, que eu assisto. Vamos orar pela Anne. Como é o nome da filhinha? Ana Clara. Então vamos fazer uma oração. Quantos aqui concordam que Ana Clara precisam crescer com uma mãe e gostariam de ver a mãe curada, a Anne? Senhor Deus, ouvimos falar dessa história aqui que está acontecendo nesse momento, onde a Anne luta com câncer por muitos anos, em diferentes lugares do seu corpo. Pai querido, um dia Tu vais restaurar o nosso corpo para uma perfeição que nós nem imaginamos. Mas até esse dia chegar, nós estamos sofrendo com as chagas do pecado. Pai, nós estamos unidos no nosso desejo aqui de que a Anne seja curada por completo. Querido Deus, essa menininha que precisa crescer com uma mãe, ela tem o direito de ter uma mãe que esteja com ela, que a ensine, que a conforte, que a nutra. Querido Deus, pelo direito dessa filha, nós pedimos que Tu cure a Anne.
Senhor, nos dê um amor muito grande por ela e pelo amor da família, pelo teu amor por ela, traga a cura através de remédios ou de forma sobrenatural. Para ti tudo é natural, então resolva, Senhor. Pedimos isso sob a autoridade de Cristo. Amém. O nosso culto de quarta-feira, culto de oração, ele precisaria ser o culto mais poderoso que nós temos. Onde você sabe que vindo, você vai ter um encontro com Deus Altíssimo. Vai sentir a presença do Espírito Santo. Onde você vai encontrar pessoas que estão cheias do Espírito Santo para orar por você. Nunca serão muitos. Escuta o que eu estou te falando. Nunca serão muitos. Eu entendi nos últimos anos que as pessoas que têm a plenitude do Espírito funcionam como uma sociedade secreta. Só elas sabem quem são, porque o Espírito revela. Eu tive o privilégio de crescer com a minha mãe, que por mais de 30 anos tem a plenitude do Espírito. Acordando de madrugada faz mais de 30 anos, plenitude do Espírito em tudo. Cuidado quando ela te abraça. Deus revela muitas coisas da tua vida quando ela te abraça. Depois ela ora por ti, você nem sabe. Essa semana aconteceu isso. Nós temos um colega de trabalho que por muitos anos nós oramos e temos orações intensas por essa pessoa. E essa semana a mãe abraçou essa pessoa e no outro dia veio, nós precisamos orar por ela por causa disso. E descreveu os últimos 3 anos exatamente como tinha acontecido sem saber absolutamente nada. A plenitude do Espírito é algo muito especial, que não demora 3 meses para você conseguir. São anos permitindo e se entregando e constantemente se entregando para que o Espírito tome posse de você. E eu comecei a ter momentos disso, em alguns momentos especiais. E eu vou falar para você, eu não tenho a composição para poder ter. Eu não sou uma pessoa emotiva. Naturalmente, você pode estar chorando na minha frente, eu nem percebia que você estava chorando. Eu sempre fui muito lógico e distante. Minha personalidade em inglês se chama disagreeable, que é o contrário de amável. Então, eu não tenho instinto de compaixão. Se você tem um problema e você quer alguém para chorar por você, vai conversar com outra pessoa. Se você quer alguém para resolver o teu problema, aí você pode vir conversar comigo que eu vou resolver. Mas chorar contigo nunca foi fácil. Olha o que aconteceu. Eu estava na formatura da Andrews, vendo os doutores principais da igreja adventista no mundo e celebrando quão grandes esses homens e mulheres são. Décadas de estudo e ensino e doutorado e pós-doutorado, e pessoas que escreveram livros que me influenciaram, e eu vi esses gigantes na formatura, e fiquei celebrando aquilo. Aí, de repente, na saída, eu estava saindo no corredor, e atrás de uma das câmeras do meio, uma senhora, devia ter uns 60 e poucos anos, ela fala de rosto aberto, Pastor Sam! E eu olho para ela e não reconheço. Aí ela começa a falar comigo, eu percebo que ela tem um problema de dicção, eu tenho que prestar muito bem atenção para entender o que ela está falando. Uma irmã caribense. E ela dizendo que ora por mim faz muitos anos. E eu, da onde? Você veio uma vez num programa que a gente faz de oração todos os dias no canal mundial da igreja, e eu tenho orado por você. E eu dei um abraço nela. Quando eu abracei essa mulher, se você já assistiu o Spider-Verse, é como se eu tivesse entrado uma outra dimensão. Deus me revelou que essa mulher era uma gigante no mundo espiritual. Gigante. Eu senti o poder do Espírito Santo e a presença do Espírito nessa mulher. Aqui, o contraste entre ela, uma verdadeira gigante no mundo espiritual, e os acadêmicos, que também podem ser, foi imediato.
o inglês dela não era sofisticado, ela não falava direito, mas você sentia a presença do Espírito. Eu não sou digno de tirar o sapato dela para lavar os pés dela. E essa é a beleza do reino. Existem pessoas que você jamais imaginaria que são assim. Elas têm o poder do Espírito. E são elas que mantêm essa igreja unida e viva. São as intercessões dessas pessoas que nos mantêm unidos e funcionando. Porque se dependesse de estratégias, se dependesse de métodos, eu garanto para você, nós já estaríamos destruídos há muito. Esse remanescente não existiria mais. E se nós tivéssemos 5 dessas pessoas por igreja? E se tivéssemos 10? E se tivéssemos 20? Por que não, irmãos? Por que não? Por que outros? Por que não nós? Por que não uma entrega completa? Por que não uma dependência constante do Espírito? Há 3 anos atrás, eu lembro de liderar um workshop sobre oração. Eu falei que alguns são guerreiros de oração e outros não. E o meu filho, Miles, mais novo, me desafiou. Falou, papai, por que você não é um guerreiro de oração? E eu dei várias desculpas para o meu moleque. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E eu decidi que você, não pelos meus méritos, porque acredita em mim, eu me conheço, eu não tenho nenhum. Mas Deus começou a me mostrar algumas coisas que eu contei para vocês hoje. E isso pode ser realidade na tua vida. Quantos adolescentes Deus não chamou que eram assim? Uma das fundadoras da nossa igreja é uma adolescente que Deus usou de forma poderosíssima. A Bíblia fala que nos últimos dias, os nossos jovens receberão o Espírito. E que isso aconteça logo, né, gente? Sem isso, Deus não vai interferir. Nós precisamos nos entregar. Eu sonho com um dia que uma comunidade inteira pode ser mudada pelos guerreiros de oração que se encontram aqui. Mas isso não acontece por acaso. Isso precisa de uma entrega completa. Eu gostaria de convidar você a se ajoelhar para orarmos, para terminar essa parte. Depois eu acho que vai ter uma música. Nós íamos fazer perguntas e respostas, mas passamos do tempo, não vamos mais. Mas eu vou ficar aqui. Se você tem alguma pergunta, gostaria de conversar, eu vou ficar aqui na frente, fica à vontade. Mas vamos terminar com uma oração de joelhos, por favor. Santo, santo, santo Deus, Todo-Poderoso, Criador, mantenedor de nossas vidas. Com temor e tremor chegamos à tua sala de audiência. Queremos bater nas portas do céu nesta tarde e agradecer este reavivamento que estamos tendo aqui na igreja. Que o nosso coração seja sensível agora. E que tudo que a tua palavra enfatiza, mostra e avisa, nós como teus adoradores, os teus filhos, filhos do Altíssimo nós somos, amém? Não temos dúvida. Lavados e remidos pelo teu sangue. Todos os nossos pecados são entregues no coração do nosso Mestre. E Ele perdoa. Então agora, Senhor, o nosso coração se abre nessa mesa de cirurgia em que estamos, onde a cisão, o bisturi do Deus Espírito Santo possa fazer agora o corte definitivo de todo o mal que temos feito. De toda a palavra não pensada que temos falado,
de toda a insegurança que temos sentido, de todo o interesse terreno e irreal que pensamos que temos. Senhor, somos teus mordomos, mordomos do tempo. Neste momento, precisamos desesperadamente do batismo do Espírito Santo. Em uníssono, juntos, nos amando, nos respeitando, nos abraçando, nos beijando, com o verdadeiro amor ágape. Com sentimentos, com compaixão. Se não temos compaixão entre nós, como vamos ter lá fora, Senhor? Somos o teu povo e somos chamados para sermos o remanescente que vive neste mundo para morrer de amor por ti. Ensina-nos a termos coragem para amar a ti, a nós mesmos e ao nosso próximo. Menos ouvidos para o mundo e mais determinados a ouvir a voz de um Deus santo que clama e fala e nos chama a todo o tempo. Nós, líderes, uma igreja é o que o seu líder é. E se o seu líder for santo, irrepreensível, com as vestes sacerdotais de um Deus santo, jamais esta igreja será abalada. Se temos falado mal de alguém, então agora purifica a nossa boca com a brasa viva do altar. Limpa, Senhor. E tira-nos os maus hábitos que trazemos, hereditários, os que durante o percurso da vida nós carregamos. Senhor, não há mais tempo, temos que estar prontos. Nossa família precisa voltar a te adorar no culto da manhã e no culto da noite. Senhor, precisamos dentro de casa expelir todos os anjos maus com uma qualidade de vida espiritual. Guarda-nos para o teu reino, Senhor. Salva-nos para a tua casa. Queremos ir para casa. Tu está vindo, Senhor. Vem. Tira de entre nós a hipocrisia. Os demônios da hipocrisia que sejam retirados do teu povo nesta hora. Porque estamos te buscando para sermos transformados, não no momento, mas para uma vida eterna. Move o nosso corpo insensível para sermos sensíveis ao Espírito Santo. Ele está dizendo entre nós, ele está se movendo entre nós. Mas que não seja só um impacto, só um momento, que seja para sempre. A igreja começa quando o culto termina, e dos portais para fora nós vamos mostrar quem somos, o reflexo, a imagem perfeita do Mestre. Ah, Senhor, temos muito que mudar. Mudar no trânsito, mudar nas correrias, nas correntezas da vida que nos levam o nosso tempo. Senhor, a igreja precisa estar pronta para enfrentar, em expulsar demônios, em curar enfermidades, em trazer alívio ao sofredor, que era o que tu fazias quando aqui na terra andava, Senhor. Nós temos que sentir o que o próximo está sentindo. Quando terminei a pregação na Igreja Central de Londres, e quando cheguei lá fora, no caminho, nós encontramos um bêbado, e encontramos ele todo envolto em cobertas, era frio, era muito frio. Eu sou muito sensível ao frio. E passando por aquele corpo já todo enrolado no chão, o Espírito Santo gritou em alta voz e disse: volta, ora por ele, intercede por ele, há solução para ele. E eu parei em frente àquele corpo inerte, eu não sabia se estava vivo, se estava morto. Eu pedi ao Espírito Santo: me dá amor como se fosse de um filho. Coloca palavras na minha boca, Deus, Espírito Santo, para que eu possa exalar diante do trono, da majestade do Deus vivo, do doutor Jesus Cristo, doutor da alma, que possa mudar a situação deste homem, desta pessoa. Senhor, precisamos da sensibilidade do Espírito. Esta igreja precisa de novas roupas. Gostamos de coisas novas,
Gostamos de sapatos, de bolsas, de paletós, de tudo novo, gostamos de carro zero, gostamos de casa nova. Nós queremos um espírito novo em nós, Senhor. Nós desejamos esse espírito com todas as cordas do nosso coração. Abre os olhos do nosso coração. A eternidade já chegou para nós. Somos a igreja verdadeira, temos a doutrina verdadeira, sabemos para onde estamos andando, nós vamos rumo a Canaã celestial, é para lá que estamos indo. Peregrinos, não temos bagagem, já estamos com as malas prontas. E o que tem dentro das malas é a bondade, é o amor, é a justiça, é o perdão, é o arrependimento, é a alegria, é a esperança. É ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Afasta os anjos maus das nossas famílias. Senhor, a internet chegou para destruir nossos lares. E ela precisa entrar para que ela venha como um método de salvação e não para destruir. Não podemos ser viciados a algo que não vem de Ti. Eu estava falando aos meus netos que eles precisam ler a Bíblia, registrar a Bíblia em suas mentes e viver e praticar, porque quando não haverá mais Bíblia, não haverá mais igrejas, não haverá mais casas publicadoras, para onde vamos correr se não temos dentro de nós a Bíblia, vivendo e testemunhando e dizendo que ela é o motivo da nossa vida? Senhor, perdoa a nossa igreja. Ela está muito falha. Desperta os que estão na mornidão. Sentimos a presença do Espírito aqui entre nós. E desejamos viver o que está escrito. Dá-nos poder para deixar também de alguns alimentos que ainda estão a nos prejudicar. A nossa mente, o nosso estômago, o nosso sangue. Educa-nos no domínio próprio. Socorro, Senhor. Precisamos ter domínio próprio. Precisamos te buscar sempre na madrugada, quer estejamos bem ou não, quer as coisas estando indo para frente ou para trás. Nós temos que confiar. A igreja é tua e o Espírito Santo é teu. E nós estamos clamando, inunda esta igreja do Espírito Santo. Que não haja mais dissensão na música, nos departamentos. Que o Senhor coloque um espírito de santidade total sobre o pastor e a sua esposa, sua família, sua casa. E que ao serem pessoas santas e irrepreensíveis, eles possam exalar o bom perfume de Cristo. E nós, olhando para eles, possamos dizer, temos um pastor e uma família santa. Amado Deus, cuida das nossas crianças. Elas estão sendo atacadas com seus cuidadores, nas escolas, na própria família. Não permita que nossas crianças percam a pureza, Senhor. Ajuda para que as nossas famílias deem mais atenção e passem mais tempo com seus filhos, em oração, em explicação da Bíblia. E que todo momento seja a Bíblia, quer seja dentro de casa ou fora. Não somos fanáticos, somos prazerosos em falar da Bíblia. Senhor, derrama sobre esta igreja, especialmente esta igreja agora, que está aqui prostrada de joelho, que saibamos te adorar. Aqui, em casa, no trabalho, na rua, quando dirigimos, Senhor. Há tantas coisas ruins no trânsito, há tantas pessoas que saem para matar no trânsito, há tantos vírus e bactérias no ar, o ar está contaminado, mas nós estamos escondidos no pavilhão da águia-mãe, que é Jesus. Nada nos separará do teu amor. Tu deste muitas vitórias à minha vida, à minha família, aos meus amigos, às pessoas que nem conheço, que muitas vezes entregam um livro na rua, mas que traga o nome dessas pessoas a ti, no teu conselho. Não sei o que vai ser delas, mas eu creio que vou vê-las no banquete do rei. Há muitos livros a serem entregues.
Que nossas mãos sejam santas para entregar os livros de aprendizado e de conhecimento, de salvação a outros que estão na escuridão das trevas do pecado. Salva nossas famílias. Salva os homens das nossas famílias, os adolescentes das nossas famílias, as adolescentes, para que não se entreguem à pornografia, à masturbação, à mentira, às ideologias deste tempo, mas que preservem a sua pureza e santidade, para que o Deus Todo-Poderoso possa honrá-los. Senhor, eu ficaria a noite inteira aqui falando contigo, porque é o meu prazer falar contigo. Mas uma coisa eu venho te pedir, o que está dentro do coração dos meus irmãos neste momento, alivia as suas dores, dá poder às suas fraquezas para vencerem, ajuda-os em suas debilidades de caráter, eles já sabem o que fazer, o que falta é o poder para fazer. Então, Deus, Espírito Santo, neste momento, atua fortemente em cada pensamento aqui. E ao mostrarem a sua maior fraqueza, que o Senhor possa transformar na sua maior força. Nós clamamos por uma mudança, e esta é imediata. Queremos sair da letargia, da procrastinação, da demora, e queremos agir. Estamos entrando no teu carro, que é uma Ferrari, Senhor. Entregamos a Ti a chave desta Ferrari. E possamos dizer agora, com convicção, toma conta, aqui está a chave da nossa vida. Dirige o carro da minha vida e leva-me para junto de Ti. Mesmo com lágrimas vamos chegar lá, mesmo com jejum vamos chegar lá. Mas o importante é como termina o final da nossa vida. Há muitas pessoas que desesperadamente precisam do conhecimento que temos, da verdade que professamos, que não sejamos só guardadores no sábado, mas que sejamos adventistas do 7º dia do sábado. Bendito seja o Cordeiro que retira o inferno da nossa vida, que os anjos maus sejam repreendidos nos nossos negócios, no nosso dinheiro quando administramos, na nossa saúde, nos nossos carros, nas nossas casas. Abençoa nossas casas, Senhor. Que elas estejam sempre em ordem para Te receber, que haja um lugar onde possamos Te adorar, em espírito e em verdade, em nossa casa, Senhor. Como vamos adorar uma eternidade se aqui nem tempo temos para o culto que precisamos? Nós fazemos o tempo, e o tempo é agora de uma mudança. O Senhor está vindo nos corredores do céu. Posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima para buscar os seus filhos, que vai nos honrar por tudo aquilo que nesta vida dedicamos ao trabalho a Ti e aos outros. Que nossas obras sejam registradas para que Jesus seja honrado. Que tudo que fazemos seja com amor e com boa vontade. Aqui está o teu povo que vai sentar e entrar nas ruas de ouro. Cada um tem a sua cadeira, cada um tem a sua coroa, mas que todos precisam de uma estrela nessa coroa. Que possamos nos preocupar com os outros e deixar de nos preocupar conosco. A vida passa. Eu já estou bem avançada na idade, mas a força da águia do Espírito Santo não me deixa parar. Ele pede para que eu entregue livros, para que eu ore pelas pessoas, para que eu abrace as pessoas, para que eu tenha compaixão das pessoas. Senhor, este espírito voluntário, esta igreja se levanta para receber hoje. E nunca mais seremos os mesmos depois desta vigília. Guarda-nos e esconde, Senhor, a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Dá-nos poder para sermos corajosos, falarmos a verdade e reconhecermos nossas falhas, pedirmos perdão, que o orgulho esteja esmagado debaixo dos Teus pés. Salva nossas crianças, Senhor, e ensina-nos a ensiná-las a serem refletindo a Tua imagem, de obediência, de atenção e de cuidados. O Santo Sábado é um dia deleitoso.
E na presença de um Deus vivo, nós não desejamos mais sair. Mas aqui estamos para te dizer que te amamos e nos sentimos amados por ti. Em nome santo do Senhor Jesus, do Senhor dos mundos, do Senhor dos exércitos. Amém.